Minha mãe fingiu ter câncer por anos, só descobri a verdade quando ela foi presa por fraude. Minha mãe foi minha heroína por mais da metade da minha vida. Ela lutou contra o câncer com uma força que inspirava qualquer um, ou pelo menos foi isso que ela me fez acreditar. Eu cuidava dela, ajudava com as contas, mudava minha rotina para acompanhar quimioterapias. Vi meu pai se afastar por não aguentar o peso e prometi a mim mesmo que nunca abandonaria minha mãe como ele fez. Mas tudo isso desmoronou numa terça-feira à tarde, com uma ligação da polícia. Eu queria que fosse mentira. Queria que fosse um mal-entendido. Mas conforme os detalhes vieram à tona, eu percebi que a mulher que eu mais amava no mundo tinha mentido para mim por mais de 7 anos. Agora eu tô aqui, tentando entender quem eu sou depois de perder a versão da minha mãe que eu achava que conhecia. E preciso de conselhos, porque honestamente, não sei mais o que é real. Oi, Reddit. Nunca pensei que fosse escrever algo aqui, mas a vida deu uma volta tão absurda que eu simplesmente preciso desabafar com alguém. Mesmo que esse alguém seja um monte de estranhos online. Talvez vocês consigam me ajudar a ver isso com mais clareza, ou pelo menos me lembrar que eu não tô completamente maluco. Para dar contexto, tenho 27 anos, sou filho único, e fui criado basicamente só pela minha mãe depois que meu pai saiu de casa quando eu tinha uns 16. Ele dizia que não aguentava mais viver com tanto drama, o que, na época, achei cruel e covarde, já que minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer. Ela dizia que era um tipo raro de câncer autoimune, que ia e voltava, e que os tratamentos eram agressivos. Eu vi minha mãe perdendo peso, ficando careca, vomitando no banheiro, e passando dias inteiros sem conseguir sair da cama. Eu fiz tudo o que podia, assumi responsabilidades em casa, arrumei emprego cedo para ajudar nas despesas, abri mão de muita coisa da minha juventude. E faria tudo de novo, se fosse real. Mas não era. Semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma policial. Ela me perguntou se eu era parente de Sônia Mendes, e quando confirmei que era filho dela, ela pediu que eu comparecesse à delegacia porque minha mãe havia sido detida. Eu achei que ela tinha sido assaltada, ou que tinha se metido num acidente. Algo assim. Mas quando cheguei lá, fui levado para uma sala e apresentado a um investigador que, com a maior calma do mundo, me disse que minha mãe estava sendo acusada de fraude, que havia recebido doações, benefícios assistenciais e dinheiro de campanhas online fingindo estar com câncer terminal. Fiquei paralisado. Tipo, literalmente. Minhas pernas simplesmente não responderam. Eu ri. Um riso nervoso, idiota. Perguntei se aquilo era uma pegadinha. Pensei, tão confundindo ela com outra pessoa. Mas aí me mostraram provas. Fotos dela saudável em viagens, registros de depósitos em contas diferentes, mensagens trocadas com cúmplices. E-mails falsos de médicos. Tudo. E o mais bizarro? Ela confessou. Assim, sem resistência. Só disse, eu precisava do dinheiro. Eu não tinha escolha. Como se isso explicasse absolutamente tudo. Nos dias seguintes, entre entrevistas com advogados e mensagens de conhecidos que viram a notícia nos jornais locais, eu entrei num estado meio automático. Comecei a lembrar de cada momento dos últimos anos e me perguntava, como eu não vi? Como ela conseguia fingir tão bem? As carecas eram perucas. O vômito, induzido. As consultas, falsas. A quimioterapia era só ela se trancando num quarto de motel enquanto eu esperava por horas no estacionamento de um hospital. Teve um momento, uns 2 anos atrás, em que uma ex-namorada minha falou algo tipo, você já viu algum laudo médico dela? Eu fiquei puto na hora. Como ela ousava duvidar da minha mãe? Terminei com ela logo depois. E agora, só consigo pensar, ela estava certa. Tem tanta coisa passando pela minha cabeça que eu nem sei como organizar. Tô com raiva, claro. Mas também tô de luto. Como se alguém tivesse morrido, não a minha mãe real, mas a versão dela que eu conhecia. A mulher que me ensinou a ser forte, que dizia que a vida era injusta mas que a gente tinha que seguir em frente, era tudo atuação? Ainda não decidi se vou visitá-la.
Ela tá presa por enquanto, aguardando o julgamento, mas me ligou 2 dias atrás. Não atendi. Não sei se quero ouvir mais nenhuma mentira da boca dela. Mas também, é minha mãe, sabe? Preciso de conselhos. De perspectivas. Porque eu sinceramente não sei se sou a vítima disso tudo, ou só mais um idiota que acreditou demais. Vocês perdoariam? Desde que postei aqui, tenho lido cada comentário umas 3 ou 4 vezes. Não esperava tantas respostas, algumas super empáticas, outras duras de engolir, mas todas me fizeram pensar. Obrigado por isso. Eu tô tentando continuar vivendo, indo trabalhar, pagando minhas contas, sendo funcional. Mas parece que tem uma bolha em volta da minha cabeça. Tipo, eu escuto as pessoas falando, mas o som chega como se estivesse debaixo d'água. Eu passo o dia inteiro lembrando de coisas pequenas que agora parecem diferentes. Tô revisitando cada memória como se pudesse encontrar a primeira rachadura que indique que tudo era mentira. Tipo uma vez em que ela chorou porque disse que tinha metástase no fígado. Eu lembro de ter passado a noite inteira abraçado com ela no sofá, e ela dizendo que ia morrer antes de me ver me casar. E eu acreditando, claro. Senti tanto medo. Eu tinha 21 anos. Quis largar a faculdade naquela semana. Foi o início da minha primeira crise de ansiedade, e agora eu vejo que foi por causa de uma história inventada. Minha mãe moldou minha vida com essa mentira. O mais doido é que eu entendo por que ela fez isso. Não tô justificando, ok? Só, eu entendo. Ela sempre foi meio obcecada com dinheiro. Crescemos passando aperto, meu pai saiu e deixou a gente com dívidas, e ela sempre dizia que pobre não pode ficar doente. Acho que ela descobriu um jeito de virar o jogo, e perdeu a noção de onde estava pisando. Teve campanha online no Catarse. Teve rifas, eventos, doações. Lembro de vizinhos organizando brechóis, gente que nem tinha muito ajudando com o pouco que tinha. E eu lá, grato, emocionado, crente que o mundo ainda tinha salvação. A polícia diz que o valor total arrecadado ultrapassa os R$ 200.000. Isso foi o auxílio-doença que ela recebia. Ela construiu uma narrativa perfeita, com laudos falsos, grupos de apoio, até perfis fake nas redes sociais que interagiam com as postagens dela. E eu? Eu tava lá o tempo todo, servindo de escudo emocional, validando tudo. Tinha gente que duvidava, mas quando viam o filho dela defendendo, chorando, contando como era duro ver a mãe definhar, bom, quem ousaria contestar? É difícil descrever o sentimento. Raiva? Claro. Mágoa? Também. Mas tem uma vergonha que é ainda maior. Vergonha de ter sido cúmplice sem saber. Vergonha de ter sido tão facilmente enganado. Eu me sinto como aqueles filhos de líderes de seita que só descobrem tudo depois da tragédia. Decidi falar com meu pai pela primeira vez em anos. Ele mora no interior, casou de novo, tem uma filha pequena. Foi uma conversa estranha, meio travada. Mas quando contei o que aconteceu, ele só disse: Eu tentei te avisar, filho. Mas você não queria ouvir. Na época, achei que ele estava fugindo da responsabilidade. Mas agora me pergunto se ele já desconfiava de alguma coisa. Ele falou que minha mãe sempre teve um lado manipulador e que ela era ótima em fazer as pessoas se sentirem culpadas. Eu nunca vi isso. Ou não queria ver. Ah, e sobre a ligação dela que não atendi? Ela ligou de novo. E dessa vez, eu atendi. Foi uma conversa rápida. Ela chorava muito. Pedia desculpas, dizia que perdeu o controle, que não sabia mais como parar, que só queria garantir um futuro bom para nós dois. E quando eu perguntei por que ela mentiu para mim, especificamente, ela disse uma coisa que me deixou meio paralisado. Porque se até você acreditasse, ninguém mais teria dúvidas. Fiquei em silêncio. Ela tentou continuar, mas desliguei. Não gritei, não xinguei, não chorei. Só desliguei. Porque eu percebi que, para ela, a minha confiança era só mais uma ferramenta. Eu fui só mais um degrau no plano dela. E isso doeu mais do que qualquer outra parte.
Tô pensando em procurar terapia. Sério. Tem muita coisa bagunçada aqui dentro. E honestamente, eu acho que tenho medo de descobrir mais mentiras escondidas. Tipo, se isso era falso, o que mais era? Não sei se consigo perdoar. Mas também não sei se consigo cortar para sempre. É minha mãe. Eu a amava, ou amava a ideia dela. Ainda tô perdido. Mas tô tentando. Bom, aqui estou de novo. Nunca pensei que postar aqui se tornaria quase um diário, mas escrever tem me ajudado mais do que eu imaginava. E as mensagens que recebi, inclusive as críticas, me deram mais força do que qualquer conversa com gente próxima. Engraçado como estranhos da internet podem parecer mais reais que a própria família, né? Desde meu último post, as coisas pioraram. Achei que o pior já tinha passado, a prisão, a revelação, a quebra de confiança. Mas não. Tinha mais. Semana passada fui chamado novamente pela polícia. Pensei que fosse só mais uma etapa do processo, algo burocrático. Mas não. Eles queriam me informar que novas evidências surgiram. Um homem tinha aparecido alegando que minha mãe o extorquiu emocionalmente durante um relacionamento de 2 anos, alegando estar à beira da morte e usando isso para conseguir empréstimos, presentes caros e até um carro. Eu fiquei completamente sem chão. Eu não fazia ideia que minha mãe estava se relacionando com alguém. Nunca mencionou. E aí, do nada, surge esse cara dizendo que perdeu mais de 60 mil reais tentando salvá-la de um câncer inexistente. O pior? Quando me mostraram fotos deles dois em viagens que ela dizia estar em tratamento. Era como assistir minha própria confiança morrer em câmera lenta. Enquanto eu estava em casa, sozinho, fazendo vaquinha no Instagram para comprar os remédios dela, ela estava na praia com o cara, bebendo vinho. Sério. Eu me senti um idiota completo. E a parte que mais me corrói é que ela usava meu rosto, minhas palavras, como selo de autenticidade. Meu filho é meu anjo da guarda, ele me leva nas quimios toda semana. Graças a ele, continuo lutando. Postagens e mais postagens com fotos nossas. Vídeos que ela pedia para eu gravar dizendo que estava indo levar minha mãe no hospital, que eu achava que eram para registrar nossa jornada. Ela me pedia isso o tempo todo, e eu achava bonito. Achava, sincero. Pior ainda, encontrei um vídeo de mim mesmo, com 23 anos, tremendo de emoção, falando da luta dela com lágrimas nos olhos. O vídeo viralizou na época, com centenas de comentários e curtidas. Pessoas mandavam pics, roupas, cestas básicas. E agora ele virou prova de que fui um fantoche num teatro de horror. Para piorar tudo, recebi uma carta escrita à mão dela. Me enviou pela advogada. Começava com meu filho amado, mas o que veio depois parecia mais uma manipulação emocional em formato de desculpas. Ela dizia que a realidade era dura demais e que criar você foi tão difícil que mentir parecia a única saída. Como se isso justificasse anos de ilusão. Ela pediu para eu testemunhar a favor dela. Disse que o juiz poderia considerar o depoimento do filho como prova de que ela não é um perigo para a sociedade. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu fiquei com raiva de verdade. Uma raiva seca. Não aquele tipo que explode, mas a que corrói por dentro, silenciosa. Porque mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela ainda tenta me usar. E isso me fez perceber algo: minha vida parou por causa dela. Eu deixei de morar fora do país por causa dela. Terminei relacionamentos por causa dela. Rejeitei propostas de emprego em outras cidades porque achava que ela ia morrer sozinha se eu não ficasse. Até minhas amizades foram ficando pelo caminho, porque ninguém entendia o fardo que eu carregava, o fardo que ela inventou. Agora, estou sozinho. Literalmente. Sem ela, sem meu pai por perto, sem amigos antigos, sem meus ex, que todos disseram que eu era codependente demais da minha mãe. E tinham razão. Terapia começou essa semana. Primeira sessão foi estranha. A psicóloga me perguntou: você sente que perdeu sua mãe agora, ou sente que nunca teve ela de verdade? E eu não soube responder.
Fiquei em silêncio por uns 2 minutos e comecei a chorar. Eu odeio chorar. Mas foi como se algo quebrasse em mim ali. É muito doido perceber que, aos 27 anos, eu tô tentando entender o básico sobre quem eu sou, sem o filtro da mentira que minha mãe criou. Sem a culpa, sem o peso, sem o ela precisa de mim. Pela primeira vez na vida, eu tô tentando ser só eu. E é assustador. A advogada dela ligou ontem, insistindo no depoimento. Disse que, se eu não ajudar, ela pode pegar pena pesada. Disse que eu sou tudo o que ela tem. Mas, e eu? O que eu tenho? Essa semana foi o que eu chamaria de o início do fim, ou talvez o começo de uma nova versão de mim. Ainda não sei ao certo. Mas pela primeira vez, eu disse não. A advogada da minha mãe ligou mais uma vez, agora com um tom quase desesperado. Ela falou sobre as consequências legais, sobre como um depoimento meu poderia suavizar a sentença. Tentou apelar pro emocional, falando de amor incondicional de mãe e filho e tudo aquilo que eu conheço bem demais. Eu respirei fundo e disse: eu não vou depor. Me desculpa, mas eu não posso. Silêncio. Um silêncio pesado, como se do outro lado ela tivesse sido pega de surpresa. Não sei se esperava que eu fosse ceder como sempre fiz, mas dessa vez não. Desliguei a ligação e comecei a chorar de novo. E foi diferente das outras vezes, não foi tristeza, nem raiva. Foi um choro de luto. De encerramento. Um fim real, com ponto final. Depois disso, fiz algo simbólico, apaguei todas as postagens antigas nas redes sociais com ela. Os vídeos, as fotos da luta, os pedidos de doação. Tudo. Fui clicando em excluir um por um, como se estivesse limpando meu próprio histórico emocional. Chorei em alguns, ri em outros, e em vários só fiquei olhando, em silêncio, encarando meu rosto acreditando em uma mentira. Também reencontrei um velho amigo da faculdade. Ele viu meu post aqui, sim, parece que esse negócio rodou além do que eu imaginava, e me mandou mensagem dizendo: cara, eu sempre achei tua mãe meio intensa demais, mas nunca imaginei isso. A gente saiu para tomar uma cerveja, conversamos por horas. Foi bom rir. Foi bom não falar sobre ela o tempo todo. Foi bom existir fora daquela história. Essa foi outra coisa que percebi, minha vida tinha virado uma extensão da narrativa da minha mãe. Eu era o filho da mulher com câncer. O cara forte, resiliente, que segurava as pontas, que abria mão de tudo. As pessoas me admiravam por isso, e eu me agarrava a essa identidade porque parecia algo nobre. Agora, percebo que eu só estava me escondendo ali. Nos últimos dias, também conversei mais com meu pai. Pela primeira vez em anos, conseguimos ter uma conversa madura, sem mágoa. Ele me pediu desculpas por ter sumido, mas disse que achava que eu estava melhor sem ele. Que minha mãe era muito convincente, muito controladora, e que ele achava que, se continuasse perto, ia acabar mais atrapalhando do que ajudando. Disse que tentou manter contato, mas que eu mesmo cortava as pontes, e olhando para trás, ele tem razão. Eu afastei ele. Porque minha mãe dizia que ele era fraco, ingrato, que fugiu no momento mais difícil. Mas talvez, ele só viu o que eu não vi. Ele me convidou para passar uns dias com ele e a família nova. Não sei se vou aceitar agora, mas só o convite já significou muito. Saber que tem alguém ali do outro lado da linha, mesmo depois de tudo, me deu um certo alívio. Ah, e sobre minha mãe, o processo corre. O Ministério Público já apresentou denúncia formal, e ela provavelmente vai a julgamento em 2 meses. Os jornais locais começaram a cobrir o caso com mais força, e tem gente me reconhecendo na rua. Um cara no mercado me olhou com pena e disse: força aí, irmão. Senti vontade de sumir. Mas também senti algo estranho, orgulho. Não por ela, claro. Mas por mim. Por ter saído dessa. Por ter sobrevivido a uma mentira que durou quase uma década. Por ter dito não, pela primeira vez. Tô longe de estar bem. Ainda acordo no meio da noite, ainda tenho crises de ansiedade, ainda me pego lembrando de momentos que agora parecem filme de terror. Mas também tô mais leve.
E pela primeira vez, tô vivendo por mim. Tô reaprendendo a cozinhar, a cuidar de mim, a me ouvir. Fiz uma playlist nova. Comprei um abajur idiota que muda de cor com controle remoto, algo que minha mãe chamaria de besteira, e fico assistindo ele trocar de azul para roxo toda noite antes de dormir. Besteira? Talvez. Mas é minha. E é real. Faz algumas semanas desde meu último post. Muita coisa aconteceu, e, ao mesmo tempo, nada demais. É estranho como a vida continua mesmo depois do fim de uma era, sabe? O julgamento da minha mãe aconteceu semana passada. Ela foi condenada por estelionato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Pegou 6 anos em regime semiaberto, podendo cumprir parte com tornozeleira eletrônica. Teve direito à defesa, teve quem tentou justificar suas ações como desespero de mãe solo, mas no fim, os números falaram mais alto. Quase R$300 mil arrecadados com base em mentiras. Eu não fui ao julgamento. Tive a chance. A promotoria me chamou para assistir, me ofereceram suporte psicológico e tudo mais. Mas eu decidi que já tinha passado tempo demais naquela sala escura que era a vida dela. Tinha que sair. Não por raiva, mas por saúde mental mesmo. Recebi outra carta dela depois da sentença. Diferente da anterior, essa não pedia nada. Não era um pedido de desculpas, nem chantagem emocional. Era só, estranha. Um monte de frases soltas, memórias de infância nossas, e uma foto minha pequeno com ela. No final, só escreveu: eu errei feio. Mas eu te amo. E sempre amei. Não sei o que pensar sobre isso. Parte de mim quer jogar fora. Outra parte guardou numa caixa no armário. Vai saber se um dia vou querer abrir de novo. Voltei à terapia com mais frequência. E numa dessas sessões, a psicóloga me disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça desde então. Você não precisa entender ou justificar tudo o que aconteceu para conseguir seguir em frente. Às vezes, só aceitar já é o suficiente. E acho que é isso que eu tô tentando fazer agora. Aceitar. Aceitar que fui enganado. Que amei alguém que não existia exatamente como eu achava. Que vivi numa realidade distorcida. Mas também aceitar que eu fiz o melhor que pude com as informações que eu tinha. Que eu fui um bom filho, mesmo sem saber que estava alimentando uma mentira. Hoje, eu me vejo como alguém diferente. Ainda fraturado em alguns pontos, mas inteiro em outros. Comecei a sair mais, reatei 2 amizades antigas, e até tive coragem de voltar a namorar. Aos poucos, tô deixando de ser o filho da mulher do golpe para ser só eu mesmo. E vocês? A galera aqui do Reddit? Vocês foram um ponto de virada. Nunca pensei que desabafar nesse espaço aleatório da internet me ajudaria tanto. Recebi mensagens de apoio, puxões de orelha, conselhos e até histórias parecidas. Percebi que tem muita gente vivendo com fantasmas parecidos. Isso aqui me deu coragem quando eu tava sem rumo. Algumas pessoas perguntaram se eu voltaria a falar com minha mãe um dia. E a verdade é, não sei. Talvez, daqui a muitos anos, quando as feridas estiverem cicatrizadas e eu for uma versão mais velha e estável de mim mesmo. Talvez nunca. Não tenho essa resposta agora. E tudo bem. Por enquanto, sigo aqui. Reconstruindo. Curtindo minha playlist besta. Cozinhando macarrão às 2 da manhã porque posso. Acendendo meu abajur idiota e me permitindo sorrir, mesmo que por um segundo. E, pela primeira vez em muito tempo, esses segundos estão começando a durar mais. Valeu, Reddit.